lá atrás a gente falou sobre como antever as inovações, né? Você bancou um projeto que foi caro, que foi bem na beira do Covid, né? Eu lembro disso. As matérias eram do final de fevereiro, né? E aí estourou o Covid no começo de março. Ele não deu certo no começo. Uhum. Como que você sabe quando você tem que bancar uma ideia? Tipo assim, isso é o futuro. Talvez eu não esteja sabendo manuseá-lo. Talvez eu não esteja sabendo fazer... Mas vou dar um exemplo da minha rotina. Né? Eu sou jornalista e escritor e assessor de imprensa. Trabalho com texto. Primeira coisa que eu falo pro time é trabalhem com chat GPT com Bard abertos. Por quê? Porque o nosso trabalho não é mais escrever textos. A gente vai continuar escrevendo, mas a tecnologia está aí para auxiliar a gente. E existe uma resistência. Ou até preconceito. Não, porque não é a mesma coisa que escrever. Mas a questão é que a gente tem que escrever melhor e mais rápido agora, porque existe uma tecnologia para isso. É como se fosse uma calculadora. Uhum. Vai mais rápido. Mas nem todo mundo se acostuma, ao invés de abrir o Word ou o Google Docs, a abrir o chat GPT e começar a escrever direto por lá, que é como eu faço hoje, para tudo. Porque eu tenho uma ferramenta que me auxilia. Mas para mim fica mais explícito o benefício. Para você, literalmente atrasou, que é o que você falou. Eu tinha um grupo de pessoas operacionalmente funcionando, com as suas deficiências e limitações, mas funcionava. Eu atraso essas pessoas para implementar uma tecnologia que não funcionou e ainda atrasou esse grupo de pessoas e mesmo assim eu banquei. O que te fez enxergar isso? Bom, vamos primeiro falar do... Porque, desculpa te cortar, porque tem aquelas tecnologias que não servem de nada. Que a caneta elétrica, né? Beleza, é uma inovação, mas é uma inovação inútil, que não te leva para lugar nenhum. Óculos 3D para televisão. Todas as TVs venderam com óculos 3D no 2010 e era uma porcaria, ninguém usou. Então, como que você se liga disso? Que você não está entrando numa paleta mexicana? Legal, eu acho que assim... Primeiro falando um pouquinho de GPT, essas coisas, né? Por coincidência, estava conversando hoje com o time de tecnologia da empresa lá. Para a gente fazer uma visita, a gente usa o pacote Office. Uhum. Então, e você já tem ali o Copilot da Microsoft, que está dentro das nossas licenças. E o Copilot, ele está por trás do GPT-4. Uhum. Então, para a gente começar a ter um recurso, ter uma pessoa especialista em Copilot, GPT-4, para começar a auxiliar as pessoas dentro da empresa. Porque essa ferramenta pode fazer uma ata da reunião, ela pode colocar a legenda aqui no nosso vídeo automaticamente, aí você só vai corrigir, como você falou, do texto. Uhum. Ele pode transformar uma ata em um PowerPoint, ela pode pegar um Power BI e transformar numa apresentação de PowerPoint e já destacar os números que são mais outliers. Uhum. Então, tem um monte de coisa em diversas áreas que esse troço já está pronto e relativamente fácil de implementar para você usar no seu dia a dia em qualquer área da empresa. Então, eu acho que todos nós temos que estar extremamente antenados para isso, que é o que você falou. Eu não vou escrever melhor por causa dele. Mas você vai produzir muito mais textos do que você produzia antigamente. Ou talvez vou também. Ou talvez vá. Ou talvez vá. Mas você só vai ser mais produtivo. Então, se eu estou concorrendo com você e eu sou menos produtivo e pior do que você, cara, você usa a ferramenta e eu não, eu automaticamente, você começa a criar um distanciamento em quem usa de quem não usa, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar antenado. E aí é um pouco do que a gente fala muito no livro, né? Que o medo, às vezes, nos leva a agir. É o medo de você fazer isso antes de mim, que me leva a colocar um Copilot lá dentro e forçar para o pessoal usar. É o medo de alguém usar uma tecnologia mais inovadora, mais rápida, mais eficiente do que eu na logística para roteirizar de forma melhor, mais abrangente os pacotinhos, que nos levou a procurar uma tecnologia que a gente não conseguia imaginar na época qual seria, mas que ao invés dos sorters tradicionais tem ali 100, 150 destinos, a gente tinha um espaço físico limitado e a gente queria chegar a 1.500, 2.000 destinos.
Então, eu sabia que o software tradicional não ia funcionar. Tinha que criar alguma coisa nova. Aí você pode ir em feiras, que é caro você visitar as feiras no mundo inteiro. A gente faz isso com bastante frequência. Ou tem uma ferramenta que é de graça, chamada YouTube. Cara, fomos fuçando, olhando, pesquisando, olhando, fuçando, pesquisando, olhando, fuçando, pesquisando. Até que uma pessoa lá da empresa cruzou com essa empresa de robozinho lá na China, descobriu quem era e a gente foi visitar eles. E aí, quando a gente viu a tecnologia, a gente conseguiu visualizar elas funcionando em conjunto, criando essa solução que, em pleno funcionamento, seria muito boa. Então, a gente pesquisou, achou, olhou, visitou, viu funcionando. Aí, pô, ok, decidimos, compramos. Temos azar com a história do Covid, né? Acho que ninguém no planeta Terra poderia prever essa história. Mas por isso que o projeto atrasou quase um pouco mais de um ano, né? Mas, então, assim, tudo teve um porquê e foi uma sequência de fatos que foi levando a isso. E aí, quando a tecnologia começou a patinar a implementação dela, eu sabia que eu já tinha visto ela funcionar. Então, não estava funcionando aqui por algum erro, em algum processo entre a programação de lá e a gente aqui, né? E, efetivamente, começou a funcionar muito mais rápido e tudo deslanchou, a hora que, finalmente, a gente conseguiu o visto de um dos técnicos chineses para vir para o Brasil. E aí, o cara conseguiu fazer o negócio funcionar todo. Ela virou o que você queria ou ela virou uma coisa diferente e boa e melhor? Diferente, boa e melhor. Mais do que eu imaginava. É louco isso, né? Mais do que eu imaginava. Assim, tá ali. Eu achava que aqueles robozinhos fossem quebrar com mais frequência, etc. Mas estamos lá, dando manutenção nos que quebram, estão funcionando. Funcionam 24/7, não param nunca os bichinhos. E estão lá. E vocês estão planejando a expansão dessa parte de automação? Tem alguma coisa nova para rolar? Tem um sorter novo gigante que fica pronto agora em abril, maio. Ele começa a rodar. E aí é um CD para e-commerce novo que a gente está criando, separado da estrutura de cartão. Esse CD novo ele vai comportar aí cerca de 1 milhão de pacotes por dia. Então, é um CD extremamente automatizado, com linhas de robozinho, de inteligência artificial, de sorter, um pouco de cada coisa. De onde vem essa demanda? Dos asiáticos? Essa demanda a gente espera que venha de vários players. É muito ruim quando a empresa tem uma concentração muito grande em poucos clientes. Então, os asiáticos a gente sabe que tem uma força muito grande, mas também tem a questão da verticalização da logística deles. Mas os players brasileiros a gente espera que eles cresçam um pouquinho. E a outra parte vem dessas sinergias aí, juntar com Sequoia, etc., que possam vir por aí. Tem alguma diferença? A gente falou dos asiáticos aí. Tem alguma diferença com esse grupo de clientes de atendimento? Né? São vendas muito rápidas? Como que é? Os asiáticos são como qualquer grande cliente, não é uma venda que acontece do dia para a noite. E depois as integrações sistêmicas são bem pesadas, né? Muitas vezes com discussões fora do horário, porque eles estão um horário diferente do nosso e é o jogo. Então, assim, mas não muda muito do que você vê no mercado brasileiro. O que muda em relação ao asiático para os outros é a agressividade de fazer negócio deles, que é muito grande. Então, tanto do lado de fornecedor quanto do lado de cliente, né? Então, a gente tem fornecedores asiáticos e a gente tem clientes asiáticos. Então, a gente vê uma vontade deles de fazer negócio muito grande, um apetite surpreendente. E a hora que eles resolvem botar o pé no acelerador, o cara sai de baixo.